Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão aqui presentes. Boa noite também aos irmãos que estão nos assistindo através da live. Gostaria de falar um pouquinho aqui hoje sobre o item 16 do capítulo 18 do Evangelho, onde diz: reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio, abre vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um fiel? Basta dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei por suas obras. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produzir maus frutos. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? A árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Abre, portanto, vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor, e então, novamente, a vereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tornai a deixá-lo como Cristo vos deu. Não a mutileis. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, assim como há do pão material. Não vos coloquei entre estes. A árvore que produz bons frutos deve espalhá-los para todos. O divino Salvador, o justo por excelência, já o disse, e suas palavras não ficarão ultrapassadas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Simeão, Bordeaux, 1863. Mas o que isso quer nos dizer, meus irmãos? Aqui, ele faz uma analogia com a árvore e os frutos. A árvore é a nossa vida. E os frutos é o que a nossa vida está produzindo. Aqui ele está nos perguntando quem é o verdadeiro cristão. Será que nós somos verdadeiros cristãos? Será que porque eu venho no centro espírita, porque eu vou na igreja, na religião que for, será que porque eu rezo todos os dias, eu faço terço, enfim, será que isso me torna um verdadeiro cristão? Será? Será que o que eu leio no Evangelho, será que eu estou vivendo isso? Paramos para pensar hoje aqui, deixamos nossas famílias para vir aqui, escutar um pouquinho do que Deus tem a nos dizer. E será que a gente consegue estar vindo aqui, absorvendo e levando para o nosso dia a dia? É isso que a gente precisa, meus irmãos. A gente precisa ler e viver esse Evangelho. Aqui ele diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Será que Deus é tão ruim que só escolhe alguns? Faz ao acaso isso? Ou será que nós nos fazemos ser escolhidos? Será que não é as nossas ações?
venho no centro espírita, eu venho tomar passe para mim ser uma pessoa melhor. Mas não adianta a gente vir aqui, escutar, tomar um passe e sair. Vem os desafios da nossa vida. Sempre tem dentro da nossa casa mesmo os desafios com os nossos parentes, familiares, ou às vezes no nosso trabalho, com um colega. Será que a gente está exercendo a função? Temos que ter fé, temos que ser caridosos. Não, mas eu ajudo, vou lá, ajudo, dou alimento. Mas e a fé, a caridade espiritual? Será que a gente está conseguindo fazer? Pensa assim, ó, na oração. Eu rezo pelas pessoas que eu gosto. Eu rezo para mim. Só que o verdadeiro cristão, ele tem que ir além disso. Ele tem que pensar no próximo. A gente pode fazer um exercício bem fácil para ver se a gente é. Quando ele tem uma pessoa nos magoou, não, eu não desejo mal para ela e pronto. Será que é só isso que o verdadeiro cristão deve fazer? Será que a gente não tem que buscar orar por aquela pessoa? Orar, buscar, entender o que será que eu fiz de errado dessa pessoa me tratar assim. Vou orar por ela hoje, vou pensar o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, quem sabe para ela me ver de uma maneira diferente. E assim a gente começa a cultivar o amor, meus irmãos, uns aos outros. Aí, um dia, acontece determinada situação, você age diferente com aquela pessoa, ela já tira aquela carranca que ela tinha contigo, e já começa a te tratar de outra forma. E é isso que o mundo está precisando. Nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós somos imperfeitos. Só que a gente não pode passar essa vida, né, em vão. A gente tem que buscar o que eu posso fazer na minha jornada aqui para ser pelo menos um pouquinho melhor, para me tornar um cristão melhor. Porque não adianta eu falar bonito e não exercer, meus irmãos. A gente tem que buscar. É desafiador, é. A gente é pego de surpresa nas situações corriqueiras, somos. Mas temos que nos perceber, buscar mudar. Hábitos que a gente tinha quase que automáticos de resposta, a gente sabe que aquilo não é certo. Tem que pensar, segurar a língua e pensar, não devo fazer isso. Eu tenho que ser um ser humano melhor. Eu falo mal do fulano, mas eu estou agindo igual. Quantas vezes a gente pensa isso, né? Então, que possamos chegar ao caminho, é um passinho de cada vez. Aqui ele diz, ó, vamos achar aqui, somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E qual é essa vontade? Sermos irmãos, caminharmos juntos, buscar o amor ao próximo, pensar no outro, buscar entender. É a caridade moral que temos que exercer. E a gente não pode pensar, não vou fazer isso só para ganhar um pontinho com Deus, não. A gente vai vendo, acontece determinada situação com o meu irmão, mas eu tenho facilidade nisso, eu posso ajudar. Opa, como foi bom eu ajudar o próximo. Isso é um alento para a nossa alma. Como é bom ver que ajudou alguém, ver que algo que para o outro era tão difícil, e a gente foi ali, deu uma ajudinha para ele e fez um bem para aquela pessoa. É um doce que a gente prova, né, de poder fazer aquela caridade. Olha como é bom ter feito a diferença na vida de alguém. E aqui, quando ele fala sobre
Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nenhuma árvore ruim produzir bons frutos. O que ele quer dizer com isso? A árvore boa é aquela pessoa que pratica o bem, que é caridosa, aquela pessoa doce. É óbvio que ela vai produzir só bons frutos, porque tudo que sai dela é bonito. É aquela pessoa que a gente quer ter perto de nós, aquela pessoa leve, uma pessoa tão bondosa. E aí a árvore mal vai produzir bons frutos, porque todo mundo conhece alguém que pensa, lá vem fulano, é só tragédia, só fala coisa ruim. Vamos escapar logo. Por quê? Porque é ruim ficar perto de uma pessoa assim negativa. Então, vamos pensar assim, vamos tentar ser árvores boas para os outros. Pensar, lá vem fulana, como é bom, né? Conversar com aquela pessoa. Vamos tentar e pensar, né? Como é bom pessoas que são assim, tentar ser assim, viver a essência, né? Buscar no nosso dia a dia, exercer a cada desafio. Não, mas hoje eu vou mudar, vou pensar diferente. E isso vai se tornando algo muito bom. Então que nós todos, eu que estou aqui falando, vocês que estão ouvindo, que a gente não tenha vindo hoje então aqui, que a gente tenha escutado isso para pensar, agi errado aquele dia daquela maneira, mas eu vou buscar não fazer de novo. Isso já é um passo, meus irmãos. Então que a gente possa ser uma árvore de bons frutos, que a nossa passagem aqui tenha algo de positivo para o mundo, porque a gente não pode pensar que o mundo está perdido, porque tem tanta gente que comete atrocidade que eu faço um errado. Não, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar em buscar ser seres humanos melhores. Então vamos refletir um pouquinho sobre o cotidiano de cada um de nós e buscar o que a gente pode melhorar. 1% que a gente melhora a cada dia é um passo, é um exercício diário. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos agradecer a oportunidade que nós temos de buscar o conhecimento, de absorver a palavra de Deus, e que Deus derrame sobre nós bênçãos, muita luz, clareza, que cada vez mais que a gente absorve o entendimento que Deus tem a nos passar, a gente consiga melhorar um pouquinho a nossa vida. E que podemos pensar nos nossos desafetos com otimismo e esperança. Buscar uma palavra de amor para tornar o mundo um lugar melhor. Que possamos seguir em paz e que assim seja.